Sobre o projeto de passe livre para personal trainer nas academias de Itapajé, eu converso agora com o Gilberto Júnior. Ele tem boxe, também tem academia e é personal. Gilberto, qual a sua avaliação e opinião sobre esse projeto do passe livre para os personal? É um projeto de lei, como você bem frisou, né? Ainda não foi votado, não sei nem se vai ser realmente levado devido a essas situações de impasse que teve de algumas pessoas. Eu, particularmente, sou totalmente favorável, não vejo nenhum tipo de oposição. Como você bem citou, tem um estúdio Fit Funcional há 6 anos. Lá também funciona uma pequena academia, logicamente, medidas as proporções das academias que tem hoje aqui na nossa cidade é pequena, mas eu não vejo nenhum tipo de problema, né? Esse projeto ele já tem em outros estados, já tem também aqui no estado do Ceará, em outros municípios de pequeno porte, na região metropolitana. E ele dá acesso a pessoas como eu, que sou registrado ao CREF, e a outros espaços. Às vezes, o aluno ele quer ser treinado por outra pessoa, quer usar a estrutura, né, de uma academia melhor, de uma grande porte, mas quer ser instruído por outra pessoa, outro personal. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema, lógico, né, com todos os trâmites legais, o registro no CREF, também passando pela questão da responsabilidade do treino em si, e, para mim, não vejo nenhum tipo de oposição. Bom, diante do projeto, você teria para sugerir alguma alteração na matéria? Teria alguma ideia que você acha que seria bacana incrementar nesse projeto, caso ele vá adiante? Eu até conversei com alguns dos professores que estão lá no estúdio também, tive uma rápida conversa com o Júnior, né, que é o que está propondo esse projeto. A gente conversou realmente, eu acho que é um projeto bacana, de realmente jogar essa responsabilidade a mais também para os profissionais e também para as academias. A gente sabe que tem alguns espaços que não aceitam, às vezes o aluno vai lá, quer ser treinado por outro profissional e não é dada essa oportunidade, o profissional ele tem que pagar para poder ministrar essa aula e eu acho que mediante essas imposições feitas por alguns espaços é um projeto bacana e eu tenho certeza que se for aí à frente vai ser aprovado pelos vereadores. Eu iria agora ouvir a opinião de um dos proprietários de academia do município, que é o Guimarães Neto. Ele é advogado e sócio proprietário também da academia Monster Fit. Guimarães Neto, qual a sua opinião sobre esse projeto que passou a tramitar na Câmara Municipal de Itapajé, que concede passe livre de personal nas academias? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o trabalho do profissional de educação física aqui no município de Itapajé e em todo o Brasil, né? Um profissional muito importante para a saúde, para a atividade física. É um profissional obrigatório para as academias, né? Então, a gente tem uma parceria muito forte. Geralmente, o proprietário da academia também é um profissional da área. Eu sou aqui uma exceção, né? Então, eu gostaria de deixar aqui registrado o agradecimento a todos. Iniciando aí a questão do projeto, a gente pode falar que inicialmente tem um problema jurídico, né? O município ele não tem competência para tratar dessas questões profissionais. Então, o município, se aprovar essa lei, ele já vai estar aprovando uma lei que já nasce viciada, ela é inconstitucional, né? Segundo a Constituição Federal, a União é quem tem competência para tratar dessas questões de atividade profissional e da iniciativa privada. Em relação ao projeto, eu queria esclarecer que as academias e os boxes e similares que funcionam em Itapajé, eles são empresas privadas e eles têm o direito de fazerem filtros de quem acessa como profissional os seus ambientes, né? Em relação à questão profissional, de que vai exercer alguma atividade dentro da nossa academia, a gente tem esse direito da nossa livre iniciativa de abrir empresa e regulamentar a empresa e administrar, então a gente tem já esse poder de administrar e aceitar, por meio de filtros, a pessoa que vai exercer alguma atividade profissional dentro da nossa empresa. O que é diferente do consumidor. O consumidor ele pode acessar, se a gente fornecer um produto, está no Código de Defesa do Consumidor o direito dele de buscar aquele produto e utilizar aquele produto. Mas é diferente da questão do personal. O personal ele não está utilizando o nosso produto. Ele está exercendo uma atividade e também vendendo um produto. Outro aspecto importante que a gente precisa falar é em relação à segurança. Como é que funciona hoje? Se você chegar em qualquer academia aqui no município de Itapajé e quiser levar o seu personal trainer particular, você pode fazer isso, mas você vai comunicar à diretoria da academia e vai ser feita uma verificação de quem é esse profissional. Essa questão que a gente faz é para trazer segurança para os nossos clientes. Já pensou se a gente não fizesse isso? Qualquer profissional que a gente não conhece a fama, a índole, vai adentrar a nossa academia e vai estar perto de você, que é nosso cliente. Então a gente tem esse cuidado que a lei nos respalda
de aceitar ou não esse profissional dentro da nossa academia. Outro aspecto muito importante é a questão da responsabilidade civil. Fazendo um comparativo, toda farmácia precisa ter um farmacêutico. Quando tem uma fiscalização, precisa ter lá o seu farmacêutico, senão você é multado, né? Da mesma forma funciona na academia. Toda academia precisa ter um responsável técnico, que é um profissional da educação física registrado no CREF. E esse responsável técnico, ele responde por tudo que acontecer dentro da academia, seja por acidentes, por importunações, por filmagens. Então, ele tem um controle daquele ambiente, então ele tem uma obrigação legal de fazer um filtro do profissional que está trabalhando com ele. Então, Michael Rios, a minha opinião como proprietário de academia sobre esse projeto é que ele precisa ser discutido. São muitos aspectos que estão envolvidos, então a gente não pode simplesmente criar a lei no sentido de que a pessoa terá livre acesso, sem restrições, sem pagamento de taxas, né? O poder público ele não pode adentrar a iniciativa privada. Diante das suas ponderações, esse projeto, ele, na sua concepção, ele deve ser, de fato, mantido fora da pauta da votação na casa? Isso, na sua opinião? Ou ele deve ser, de fato, melhorado com a presença da categoria, dos proprietários das academias? Ele pode ou deve ser melhorado, ou deve ser mantido fora de pauta, conforme o seu entendimento? Pronto, o meu entendimento principal é que ele deve ser encerrado. Não deve ser colocado em pauta, não tem necessidade de haver debate, porque o município, a legislação municipal não tem competência para tratar desse assunto. Então, se por acaso, porventura, essa lei for promulgada, ela vai já nascer viciada. Mas a gente tem um pensamento secundário, que seria participar, que fosse feita uma audiência pública para que a gente possa debater desse aspecto. Inclusive, se for ter essa audiência, eu quero participar, eu quero me pronunciar, eu vou fazer um convite ao presidente do CREF, que é o Conselho Regional da Educação Física aqui do estado do Ceará. Já me comuniquei com ele, já se disponibilizou de que, se for convidado, ele vai participar. Inclusive, solicitei um parecer jurídico do CREF. Estou aguardando para a gente apresentar na Câmara Municipal e vou apresentar para todos os profissionais de educação física e para todos os donos de academia. Então, o meu pensamento principal é que esse projeto de lei ele não tem sentido no mundo jurídico, né? O município ele não pode legislar sobre esse assunto. E se for existir esse pensamento de continuidade, a gente requer, desde já, uma audiência pública para que a gente possa debater e fazer a coisa da forma que precisa ser feita. Ouvir os dois lados, é uma questão também técnica, porque não é um assunto muito simples, e o meu pensamento é esse. Vereador Júnior Sampaio, inicialmente, quais foram as razões e entendimento que o presidente achou interessante que essa proposta fosse votada pela casa? Eu fui procurado por alguns personal trainers no município de Itapajé, como também profissionais de educação física, a respeito disso. Segundo alguns personal trainers, eles têm essa queixa que não podem, mesmo que o aluno esteja matriculado em uma devida academia, eles não podem o acompanhar para fazer o seu trabalho, porque o personal já está dizendo que é um trabalho pessoal, né? O aluno contrata aquele personal para fazer o seu trabalho em algumas academias. E eu passei a estudar e vi que alguns municípios já aprovaram essa lei. Por exemplo, Maracanaú, Sobral, Juazeiro, vários municípios já estão aderindo a essa lei, está tramitando, se eu não me engano, na Assembleia Legislativa, como também no Senado. E eu vi que é um projeto bastante importante que, no meu ver, não vai atrapalhar as academias, vai beneficiar ainda mais, porque, no meu ponto de vista, quando um personal está indo para uma academia, ele faz levar mais alunos, e isso também é bom para o próprio aluno que está lá matriculado. O aluno estando matriculado, ele pode escolher ou se ele treina com o instrutor da academia, e é bom ser sincero também, que muitas academias não têm o suporte necessário de instrutores dentro dos seus equipamentos, e o personal trainers já entra para isso, para dar aquele suporte ao aluno que queira um trabalho mais específico, mais pessoal. Bom, o projeto ele foi retirado da pauta de votações. Qual o entendimento do presidente de tê-lo então retirado da pauta? Seria para uma discussão maior com os profissionais da área sobre essa matéria? No nosso entendimento, assim, nunca foi da minha visão tentar atrapalhar ninguém, nem mesmo a classe de educação física. Eu estou querendo ajudar, né, os educadores físicos, os personal trainers, como também aos donos de academias. Alguns, claro, a opinião está aí para ser debatida, alguns não gostaram muito. Retirei de pauta já em respeito a esses proprietários, a esses empresários, donos de academias, para que possamos sentar e chegar a um denominador comum e que fique bom
bom para ambos, né? Tentar ajudar tanto as academias como os personal trainers e os educadores físicos. Lembrando que consta lá no projeto que para isso o aluno tem que estar matriculado na academia para poder levar o personal, né? Fala no contrato, e também a responsabilidade do aluno quanto à saúde do aluno e a manutenção de equipamentos físicos fica de responsabilidade do personal. O personal irá se responsabilizar inteiramente pelo aluno que ele irá acompanhar, até porque o personal, para ser personal, tem que ser cadastrado no CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, e isso consta no projeto que foi retirado de pauta. A princípio, então, agora o projeto só vai ser votado caso haja essa conversa, haja esse entendimento entre a classe. O projeto foi lido na Câmara. Na semana passada eu retirei de pauta justamente para conversarmos, já conversei com alguns. Hoje tem sessão ordinária novamente, mas não iremos colocar, e isso é o tempo que vamos ganhando para ir conversando com os proprietários de academia. Digo mais uma vez, não tenho problema com nenhum deles, tenho uma amizade, graças a Deus eu só tenho uma amizade aqui em Itapajé, e com os proprietários de academia não é diferente, também eu tenho respeito por todos eles, e que possamos sim conversar para chegarmos a um denominador comum e entrar em um bom senso, para que possamos sim votar esse projeto. Se for preciso mudar alguma coisa no projeto, a gente muda, mas vamos sim tentar ajudar essas duas categorias, tanto os empresários como também aos personal trainers do município de Itapajé. O presidente Júnior Sampaio apresentou recentemente, em sessões na Câmara, um requerimento sobre a questão da eliminação desse trecho urbano da BR-222, onde há uma prática maior de pessoas que utilizam desse local ali no sentido Ferros para o exercício da caminhada. Presidente, quais foram as motivações que o levaram a pautar também esse requerimento? Muitas pessoas, você sabe, está em alta agora essa questão de caminhada e corrida no município de Itapajé. Eu acho que no Brasil inteiro, pessoal, graças a Deus, cuidando bem mais da saúde. Desde já até convido a população de Itapajé a aderirem cada vez mais às academias de Itapajé. Tem muitas academias boas no município, temos que reconhecer isso para procurar se matricular, frequentar as academias, que isso é bom para a saúde. Eu digo por mim, passei acho que uns 20 anos sedentários e voltei a praticar academia, estou me sentindo super bem, e isso é muito bom para a população. E em relação a esse projeto de iluminação, muitas pessoas também, corredores, atletas e até a população, os transeuntes ali que moram nos Ferros, Conviver e adjacentes, me procuraram a respeito dessa escuridão na BR. Aqui no município de Irauçuba, se você vê, na entrada do município até quase a Polícia Rodoviária Federal, é toda de iluminação em LED, aqueles postes personalizados, quer dizer, um dia a iluminação lá. E eu entrei com esse requerimento e já conversei com o prefeito municipal para que possamos sim iluminar ainda mais ali dos Ferros até a saída aqui próximo ao Barateiro, que irá melhorar a via, muito trânsito, que é a BR, claro, como também para as pessoas que praticam esporte e que moram nesses bairros que aqui foram citados.